Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito sobre o jogo de daqui a pouco, Vasco da Gama e Vitória, e a gente vai falar sobre o planejamento aí do Jorge Salgado e também de membros aí da diretoria fake para 2022. E se esse for o planejamento para 2022, a gente permanece na Série B no ano que vem. Prioridades aí totalmente erradas. A gente vai falar aqui sobre a contratação do Donizete e hoje teve uma notícia aí que Pedrinho e Edmundo, que Pedrinho e Felipe estão cotados aí para ser coordenadores técnicos aí do Vasco da Gama. Então vamos lá, galera, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Valeu? Bom, meus amigos, Vasco da Gama e Vitória. Um jogo aí para o Vasco da Gama simplesmente cumprir tabela, na minha opinião. Há chances matemáticas? Tem sim, chances matemáticas, mas são chances aí muito pequenas. Então a gente espera que o Vasco da Gama hoje vá a campo, que tenha dignidade, e é obrigação a gente vencer a equipe do Vitória. O Vitória que está aí com 96% de chance de cair para a Série C. Então o resultado hoje não pode ser outro a não ser a vitória vascaína. O Vasco está na 9ª colocação, pasmem os senhores, com 8 pontos aí de distância para o CSA, que é o 4º colocado na competição. Por isso eu considero uma tarefa muito difícil. Você tirar 8 pontos aí em 4 rodadas é algo complicado. Bom, a diretoria do Vasco colocou 20 mil ingressos aí para ser vendidos. A torcida do Vasco não vai ao jogo. Cerca aí de 810 ingressos. Eu acho que é um recorde negativo aí por parte da torcida. E a torcida do Vasco está muito chateada. Mas pasmem aí, meus amigos. A diretoria do Vasco simplesmente fechou a parte da arquibancada e vai aglomerar 810 pessoas hoje nas sociais. E olha só, isso aí é receita de bolo para tragédia. Colocar 810 pessoas aglomeradas nas sociais, perfeito, ânimos quentes aí para essa partida. Inclusive a Força Jovem fez uma nota e questionou a diretoria aí, falando: medo de ser hostilizado em coro, punição aos sócios que protestarem conforme prevê o estatuto. Enfim, meus amigos, esse jogo de hoje, contornos aí quentes em São Januário mais tarde. E é o seguinte, rapaziada, hoje a gente tomou conhecimento, perfeito, que o Donizete, ele foi contratado. Donizete trabalhava lá na Vasco TV, o Pantera, e é o seguinte, hoje ele é o novo assistente técnico da base vascaína. Eu pergunto para vocês, para que o Vasco da Gama vai criar mais um cargo? O Vasco aí que está precisando fazer economia. Para que contratar o Donizete? Bom, é o seguinte, virou cabide de emprego? O que está acontecendo aí no Vasco da Gama? Não dá para entender. Eu não tenho nada contra o Donizete. Gosto muito do Pantera.
sou fã, mas é o seguinte, você criar um cargo nas categorias de base para empregar uma pessoa que já estava lá na Vasco TV para ganhar mais é brincadeira. E o clube está precisando aí de uma diretriz. O clube tem que resolver problemas aí com relação a Germancano, Andrei, tem outros contratos findando agora nesse momento e a gente se pergunta, é essa prioridade? É essa prioridade? A gente não sabe aí se o Pássaro fica, se o Diniz fica, e parece que foi a primeira contratação aí para o planejamento de 2022, o Donizete aí no Vasco da Gama. Bom, deem a opinião de vocês, o que vocês acham. E por falar de cabide de emprego, hoje sai uma notícia também que Felipe, Luizinho e Pedrinho estão especulados para o cargo aí na comissão técnica do Vasco da Gama. Olha só, cargo na comissão técnica do Vasco da Gama. Mais um, não é para coordenador, não é para gerente de futebol, especulado para cargo de comissão técnica. Eu queria saber por que simplesmente Pedrinho e Felipe seriam contratados nesse momento. É para dar um cala-boca no Júlio Brandt, para as coisas voltarem a ficar conforme estavam aí, todo mundo calado, fingindo que era oposição? Não sei, pessoal. Só sei que é o seguinte, que se o Vasco for com essas prioridades aí para 2022, o Vasco vai passar vergonha. O Vasco vai passar muita vergonha aí no próximo ano. E tem um risco muito grande de permanecer na Série B. Repito, a prioridade hoje do clube deveria ser outra, totalmente diferente. O Vasco tem que contratar atletas que resolvam o problema do Vasco da Gama. Ainda que tenha uma folha mais barata no próximo ano, tem que contratar jogador que resolva. Esse negócio de jogador refúgio não dá. E fora de campo, o Vasco da Gama precisa de uma pessoa aí que tenha influência de mercado. Ontem se falou muito aí do Alexandre Matos, bom nome, um cara que tem um currículo aí gigante. Então, pô, essas deveriam ser aí as prioridades do Vasco da Gama. Não simplesmente ficar inventando aí cargo na base, cargo aí, pô, em comissão técnica para um ou outro onerar mais a folha do clube. Eu penso dessa forma. Gente, às 17 horas, lá no canal Alternativo, a gente vai fazer a nossa live pré-jogo e eu conto com cada um de vocês lá. O link eu vou deixar na descrição deste vídeo para que vocês possam aí simplesmente nos acompanhar. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. O Vasco precisa sim de profissionalismo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!